Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula, esta aula que encerra a primeira parte do curso. Lembrando que nós voltaremos em janeiro, a partir do dia 3 ou 5, se eu não me engano, aí depois vocês conferem, mas hoje nós encerramos a primeira parte. Nesta primeira parte do curso, o objetivo foi principalmente analisar as crônicas do Milton Ratum e nesta aula também um conto. Este conto que está no livro A Cidade Ilhada. Né? Esta análise das crônicas ela funcionará principalmente para que vocês captem alguns núcleos temáticos que estão sendo desenvolvidos nestas crônicas e que, de certa forma ou de outra, serão desenvolvidos nos romances. Né? É como se a poética do Milton Ratum, ou seja, o seu modo de construção estética e elaboração literária partisse de cenas e situações que estão presentes nas crônicas e também neste conto. Né? São temas em comum, temas estes que serão mais tarde, posteriormente, desenvolvidos nos romances. Né? Temas como o exílio, temas como a ditadura civil-militar, temas como o cenário espacial de Brasília, de São Paulo e de Paris, temas como a solidão, o medo, a angústia, os traumas, né, acompanharão de perto o protagonista do lugar mais sombrio. Né? Então, este tipo de leitura que eu estou fazendo com vocês é uma leitura que servirá de base para o entendimento posterior dos romances. E é nesse sentido que eu propus por alto o trabalho final. Né? O trabalho final ele é um trabalho em que vocês farão um ensaio acadêmico. O que é um ensaio? O ensaio é um texto que ele não possui regras muito bem delimitadas. É como se fosse um artigo, só que o artigo ele é um texto bem mais rígido do que o ensaio. O ensaio é ele é um texto argumentativo em que você estará de modo mais livre argumentando a defesa de uma ideia. E no caso, vocês farão uma interpretação analítica, uma interpretação crítica dos romances que serão analisados e estudados posteriormente. Eu proponho a vocês que esta análise leve em conta as semelhanças com as crônicas e com este conto que nós vamos ver aqui hoje e em relação aos romances, né? Como que os romances estão se relacionando com estas crônicas e com este conto, né? Como que está sendo operada esta relação. Né? Seria uma forma, então, de fazer este trabalho e uma forma que vai abarcar tudo o que foi visto e debatido no curso. Né? Pensando principalmente, e daí a proposta do curso é essa, né, no modo como formalmente, e nós vimos isso a partir da leitura do texto do professor Jaime Ginsburg, o narrador na literatura brasileira contemporânea, qual é a importância do estudo conjunto de temas e de formas, pensando o modo formal como a ditadura civil-militar está sendo figurada nos romances do Milton Ratum, já que é a proposta principal deste curso.
né, como que nos romances específicos do Ratum, esta proposta, e tendo em vista os conceitos que nós já trabalhamos aqui, a ditadura está sendo figurada. E também qual é a relação existente entre determinadas cenas e determinados temas que estão nos romances e que já apareceram nas crônicas. Não é? Qual é o ganho formal disso, por exemplo? Não é? Qual é o ganho de projeto literário em relação a isso? Não é? Pensando no projeto literário do Milton Ratum. Qual é digamos assim, qual seria, vamos imaginar, né, hipotetizar, qual seria o objetivo dele, né? Ou por que ele está fazendo isso? São perguntas que são perguntas de pesquisa mesmo. Então vocês já estariam sendo instigados a fazerem uma espécie de pesquisa em estudos literários, do ponto de vista da literatura brasileira e utilizando, de certa forma, o método comparativo, né? Então é isso sobre o trabalho final. Sugeri também que, caso queiram, possam fazer em dupla ou até mesmo em trio, caso vocês tiverem essa facilidade. Mas aí, fazendo dessa forma, por favor, me informe, né? Mas a princípio é individual mesmo, mas caso queiram, está aberta esta possibilidade. Outra possibilidade é que vocês podem escolher outros romances contextualizados também na ditadura civil-militar. Precisam, isso aí é obrigatório, porque já que é o tema do curso, romances contemporâneos contextualizados na ditadura civil-militar, justamente para promover essa discussão. Eu sugiro 3, não é? Amores Exilados, do Godofredo de Oliveira Neto, porque aí haveria uma relação entre o exílio, né? O exílio seria o tema comum entre este romance e os romances do Milton Ratum. Rio, Paris, Rio, este livro aqui, da Luciana Hidalgo. Rio, Paris, Rio, da Luciana Hidalgo. O Amores Exilados, do Godofredo de Oliveira Neto. Depois eu escrevo isso para vocês. O Fantasma de Luiz Buñuel, esse aqui, da Maria José Silveira, porque ele trata da geração de jovens também em Brasília, como vai ser tratado no romance do Milton Ratum, né? Jovens estudantes em Brasília, nós vamos ver isso a partir das aulas. E mais 2, Qualquer Maneira de Amar, um romance à sombra da ditadura, do Marcos Veras, e o famoso livro do Bernardo Kuczynski, K, Relato de uma Busca. Este aqui, não dá dando para ver, este livro aqui, K, Relato de uma Busca, não é? Então, assim, eu sugiro esses 5, eu dou essa opção, 5 romances, além dos romances do Milton Ratum, que são os romances de leitura obrigatória, né? Estes aqui, caso vocês queiram se aventurar em outras leituras e queiram e desejam fazer o trabalho sobre estes romances, também pode ser feito sobre estes romances, estes 5 que eu citei aqui e que eu passo para vocês posteriormente, mais tarde, eu escrevo para vocês quais são, não é? Mas vamos ao conto. E hoje eu trago o artigo que eu escrevi sobre este conto e que foi publicado recentemente, né? Porque ele, de certa forma, sintetiza, não é, todos os textos que eu sugeri como leitura, por exemplo, o texto do Eduardo Said, Reflexões sobre o Exílio e outros ensaios, texto do Freud sobre luto e melancolia, né?
Acho que foram esses que eu sugeri, né? Que são os textos principais para o entendimento justamente do título que eu dou a este artigo, né? Que é O Canto do Desastre, Exílio e Melancolia no Conto Bárbara no Inverno, de Milton Ratum. Né? É interessante prestar atenção, porque se a gente for parar para pensar, os conceitos-chave de entendimento deste conto no meu artigo são exílio e melancolia. Por isso, aqueles textos que eu indiquei para vocês, um do Freud, né, Luto e Melancolia, o famoso texto do Freud, Luto e Melancolia, e o texto do Eduardo Said, que é Reflexões sobre o Exílio e Outros Ensaios. Não é? Claro que, se vocês tiveram a oportunidade de ler o conto, não é maravilhoso este conto, e de ler o meu artigo, né, vocês verão que o meu artigo é apenas uma das possíveis interpretações para este conto. Né? Inclusive, convido vocês, no final da aula, a trazer outras leituras, outras interpretações também sobre este conto, né? Porque a literatura se faz assim. A literatura não é feita de modo exato e definido. Podem existir várias interpretações para o mesmo elemento. Pessoal, só um minutinho, porque parece que está chovendo e eu preciso... Só um minutinho, eu tenho que fechar a janela aqui. Rapidamente volto. Voltando então, desculpem aqui, mas tive que ir lá fora, né? Coisas que acontecem no ensino remoto. Então, voltando ao entendimento do conto, eu parto, principalmente, do conceito de exílio e melancolia, analisando, não é? Especialmente a figura feminina da personagem Bárbara, que dá título ao conto, inclusive, né? Bárbara no Inverno. Interessante pensar no nome Bárbara, né, que eu coloco neste artigo, né, porque Bárbara significa estrangeira, não é? Aquela que fala uma língua estranha, não é? E este conceito foi dado pelos gregos, né? Isso está no texto da Júlia Kristeva, né? Que eu coloco como leitura, como sugestão de leitura em algumas das aulas, e agora me fugiu o nome do título do livro da Júlia Kristeva. Como que é, gente? Nossa, hoje a minha cabeça está um pouco ruim, desculpem. Depois eu verifico aqui. É o famoso texto da Júlia Kristeva. Bom, então, este artigo, ele visa justamente isso, né? Analisar criticamente o conto Bárbara no Inverno, a partir das teorizações sobre o conto moderno, ancoradas nas discussões de Edgar Allan Poe, Julio Cortázar e Ricardo Piglia, entendendo o conto como narrativa breve e condensada, a qual procura um efeito de surpresa,
Nesse sentido, no conto analisado, prevê-se em seus índices uma história de desastre revelada no final do texto. Esta situação de abismo e de queda é reforçada pela experiência desoladora e desterritorializante do exílio, pela qual atravessam as personagens. Desse modo, busca-se pelas formulações teóricas de Edouard Said e de Julia Kristeva compreender o fenômeno do exílio como catalisador do esvaziamento do sujeito e do profundo sentimento de melancolia. Associa-se ainda a tais formulações o pensamento de Maurice Blanchot sobre a escritura do desastre. Conclui-se, afinal, que a personagem feminina do conto é assolada ao mesmo tempo pelos males do exílio e pelo abandono, fato culminante de seu desastre subjetivo. Muito bem, pelo resumo deste meu artigo, nós já temos aqui as indicações para a leitura analítica deste conto, né? Primeiramente, eu gostaria de formular bem brevemente teorizações a respeito mesmo do gênero conto. O que é importante para que nós pensemos um pouco neste gênero que estamos trabalhando, uma vez que até aqui trabalhamos mais com o gênero crônica. E vocês lendo o conto, vocês perceberam assim evidentes diferenças entre o conto e a crônica. Enquanto a crônica tem mais um ar mais atento, né, aos fatos cotidianos, ela não é tão elaborada ficcionalmente. O conto não, o conto já apresenta muito mais imagens expressivas, imagens literárias que garantem mais literariedade ao conto do que a crônica, e vocês percebem isso pelo recurso a diversas imagens expressivas, a diversos recursos de composição, que fazem do conto uma narrativa densamente literária, muito mais do que a crônica, né? Que também está, só que a crônica ela guarda em si mais relação com o referencial externo, o que no conto não é necessário, tendo em vista a sua elaboração de forma artística e literária. Além disso, segundo as teorizações principais sobre o conto, principalmente as considerações mais modernas que eu trago aqui e que vocês muito provavelmente estão vendo em estudos literários ou teorias da narrativa posteriormente, né? Nós sabemos que o conto é marcadamente uma narrativa breve e ao mesmo tempo intensa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conto ele se desenvolve em torno de um único clímax, de uma única ação, de uma única ação mais importante, né? E geralmente, né, alguns contos já começam neste clímax, ou seja, não há um desenvolvimento temporal e espacial, como haveria no romance, que justamente por isso é mais extenso, em que uma história é contada passo a passo, há vários clímax, há vários desenvolvimentos. Não, o conto já vem com um único clímax e é uma narrativa condensada. Outros aspectos que os teóricos dizem muito a respeito do conto, e aqueles que estudaram o conto, é que o conto guarda em si, tem em si duas histórias, uma história manifesta e outra história latente, né? E essa história latente, ela está ali a todo momento, só que ela não é revelada tão prontamente assim, ela está nas entrelinhas. E às vezes no conto contemporâneo, no conto moderno, ela nem é revelada. O conto termina em uma suspensão de sentido e uma indeterminação de sentido que faz com que o leitor, né, possa ali colocar o sentido ou estar procurando este sentido, né? Apesar de que no conto clássico analisado por Edgar Allan Poe, esta história aparecia no final, porque o conto que ele analisa, né, e a literatura que o Poe
cifilia, a qual ou cifilia e a qual ele pratica, é uma literatura de cunho policial, detetivesco, né, do mistério que deveria ser solucionado. Então, este mistério é solucionado. Né? Então, seria este mistério que seria a história latente e que não está presente a todo momento. Né? Então, estas são as principais características do conto. Uma narrativa breve, uma narrativa condensada, com um único clímax e que guarda em si duas histórias. Né? É o que eu coloco aqui. Né? Com as principais definições teóricas sobre esse gênero literário concordam especialmente em afirmar ser o conto uma narrativa breve, condensada e invariavelmente desenvolvida em torno de uma ação, de um único clímax, diferentemente do romance ou da novela, gêneros por sua vez mais extensos e que se desenvolvem a partir de mais ações. Nesse sentido, o conto define-se principalmente por conter de modo condensado uma história, cujo desenvolvimento se faz em tempo breve e em torno da qual se cria uma unidade bastante suficientemente coesa a ponto de encerrar em si toda a significação necessária para a compreensão textual, dispensando por conseguinte motivos acessórios, descrições secundárias ou comentários expansivos. Intensidade e concisão. Eis as palavras que poderiam sintetizar tal proposição. E aí eu vou desenvolver aqui ao longo do texto todas essas outras características respectivas ao conto. Né? Mas isso é importante de ser marcado, né? Esta característica do gênero conto, e vocês percebem muito bem isso nos contos do Milton Ratum. Né? São contos que são contos breves, todos desenvolvidos invariavelmente em torno de um único clímax, né? E que apresentam uma unidade de efeito, né? Como aqui depois vai ser detalhado, né? Criar-se assim uma unidade de efeito, cuja ressonância no leitor dar-se-ia pela intensidade de um acontecimento puro. Então, o conto também ele é intenso, ele provoca pelos seus acontecimentos que estão ali sendo narrados em torno de uma única ação mais expressiva, essa intensidade, né? Por isso que ele é lido de modo ininterrupto, né? Justamente para provocar toda a atenção. Sendo breve, dá para se ler, como muitos dizem, em apenas uma sentada, né? É apenas uma assentada, que né, o conto nesse sentido deve ser lido de uma só vez, a partir de uma só assentada. Da fundamentação teórica importante para apreender as principais características desse gênero literário, tendo em vista sua análise crítica. Né? Vale ressaltar que há uma infinidade de outras proposições relativas ao conto, dentre as quais destacam-se a do escritor argentino Julio Cortázar e a de Ricardo Piglia, também argentino. Percebem-se ambas formulações ressonâncias do pensamento de Poe e também determinadas diferenças, cuja essência importa mencionar. Contudo, as ideias de brevidade e de efeito, de intensidade, prevalecem nas definições propostas por esses escritores e críticos. Né? Ou seja, para a gente passar já para a análise direta do conto Bárbara do Inverno. Né? Há várias proposições teóricas e analíticas sobre o conto, né? Vindo, naturalmente, da clássica proposição de Edgar Allan Poe. Claro que existem diferenças aí, mas muitas semelhanças, mas ambas essas definições elas concordam nessa questão da unidade de efeito significativa, nessa intensidade do efeito e na brevidade do conto. Né? Pensando nisso, nós passamos então à análise do conto Bárbara no Inverno. Né? É interessante pensar de antemão que este conto é um conto que se situa, o cenário é Paris. E é Paris das décadas de 60, 70 principalmente, né? E se trata de um conto que figura um casal de exilados, de expatriados.
brasileiros, Lázaro e Bárbara. Apesar de que, desde a enunciação, desde a enunciação inicial do conto, se diz que Lázaro era o único exilado. Né? Por que isso? E eu marco isso no meu artigo, vocês vão perceber. Por que Lázaro é o único exilado? Por que essa marcação? Porque aí, no caso, está apenas considerando a dimensão política do exílio. Porque ele é o que havia sido preso aqui no Brasil como um dissidente da ditadura civil-militar. E, portanto, sofreu o exílio por conta de sua prisão aqui, por conta de sua perseguição política. Então, foi um exílio de fundo político. Então, nesse sentido, só ele era o exilado, né? Mas, se a gente for parar para pensar, Bárbara, mesmo trabalhando em Paris e não indo a Paris para a França por motivo necessariamente político, ela também é exilada. Ela está no espaço do exílio. E o argumento que eu coloco aqui, e que será desenvolvido ao longo deste artigo, é o seguinte, de que ela, no fundo, é muito mais exilada do que o Lázaro, é muito mais estrangeira, e isso já está marcado no seu nome, Bárbara, né? Aquela que fala a língua estranha, né? E aí, até porque também ela está extremamente deslocada, e ela é aquela que é atravessada ao longo do conto por um sentimento de melancolia tamanho, chegando à sua dessubjetivação, como eu chamo aqui. Ela vai deixando de ter uma identidade própria, não é? Vai deixando de ter uma identidade própria e vai se esfacelando cada vez mais. Vai se esfacelando cada vez mais até culminar em um desastre já anunciado. É interessante pensar, e vocês lendo o artigo, espero que leiam, porque aí isso vai ser detalhado de forma melhor. É interessante pensar que o conto, por guardar em si uma história latente, que não é uma história manifesta, ou seja, latente, que está nas entrelinhas, mas que está ali sendo marcada, o conto vai apresentando certas pistas, dando certos indícios, certos índices de que no final vai acontecer alguma coisa meio que surpreendente, mas que não é tão surpreendente assim, porque já está sendo colocada ao longo do conto. Então, toda vez que vocês forem ler um conto de modo crítico e analítico, pensem nisso. Pensem na sua brevidade, na sua unidade de efeito, na sua condensação, né? na sua proposição de uma história latente, de outra manifesta, e vão pensando nesses índices que vão sendo colocados a fim de que no final alguma coisa aconteça ou não, fique também em suspensão, como existe no conto moderno. Né? Outra coisa, né? Há uma música dissolvente ao longo do conto. É como se o conto estivesse sendo narrado, né, ao som de uma canção. E de uma canção que tem um fundo extremamente trágico. Nós vamos descobrir esta canção no final, né? Por índices também que estão sendo colocados ao longo do conto, que é a canção Atrás da Porta, do Chico Buarque. Inclusive, recomendo que vocês ouçam esta canção e vejam a dramaticidade encenada nesta canção. Né? Agora, há também, ao longo deste conto, de forma bastante brilhante, que o Milton Ratum coloca, né, deslocamento foco narrativo, né, porque o conto começa a ser narrado em terceira pessoa. Né? Bárbara e Lázaro. Lázaro lecionava português a um grupo de executivos do La Défense, né? E Bárbara trabalhava na redação da Rádio France Internacional. Né? Mas só Lázaro era exilado. Então é um conto que está sendo narrado em terceira pessoa. Contudo, há deslocamento do foco narrativo em várias partes do texto do conto, que é uma estratégia de fragmentação contemporânea, né? E que é muito interessante, porque esse deslocamento do foco narrativo faz com que a voz da pessoa passe da terceira para a primeira, no sentido de que
surgem, né, as vozes de Lázaro e de Bárbara em diálogo, né, e daí nós percebemos a expressividade do conto. Mas a imagem da porta também vai aparecendo. Percebam, contem, né, depois, quantas vezes aparece essa porta. Tem uma parte que aparece atrás da porta, né, mesmo, já indicando a canção que está ali sendo colocada e que eles consideram ser a canção deles. Mas a gente vê que eles vivem um relacionamento muito complicado, né? No início nós percebemos o seguinte, de que eles vivem a situação do exílio mesmo, a situação do exilado, que conforme Eduard Said, né, o exilado ele nunca se desprendeu da sua terra natal. Pensem na situação do exílio, o fenômeno do exílio. O fenômeno do exílio, ele é um fenômeno muito cruel com aquele que deixa sua terra natal, porque ele não sabe quando vai voltar, se é que vai voltar. E ele precisa agenciar as suas identidades, não é? Porque quando ele é recebido, quando ele vai para uma terra estranha à sua, lá ele não conhece ninguém. Lá ele não sabe como, assim, diretamente pode saber teoricamente, mas não sabe praticamente como são os costumes, né? E tudo mais. E além disso, para que ele seja aceito nesta comunidade, né, ele precisa se adequar aos comportamentos locais. Ou seja, ele precisa se refazer totalmente, né? E aí isso se esbarra, por exemplo, na língua, que já é diferente. Perde-se a língua materna, a língua da mãe, a língua do berço, para se refazer numa outra língua. E tem um pensador antigo, não é, que agora eu me esqueci o nome, Enio, latino, né, de antiga Roma, que dizia que cada língua, quando falamos cada língua, é como se estivéssemos falando a partir de almas diferentes, não é? É como se a partir de cada língua nós tivéssemos almas diferentes, não é? Então, até mesmo isso é preciso trocar. E é claro que sim, porque em cada língua, a língua não é só uma estrutura. Está vazado na língua também como um código de um sistema que também é cultural, social, histórico. Então, todas essas características são atravessadas pela linguagem. A linguagem vai atravessando essas características. Então, até isso, é preciso se despir mesmo de toda de toda ai Deus, de toda de toda a sua cultura e se refazer no exílio. E o fenômeno do exílio é extremamente marcado pela solidão e pela melancolia, né? A melancolia é um sentimento que Freud vai descrever como uma espécie de perda mesmo do amor próprio. Que, diferentemente do luto, em que a pessoa, diante daquilo que ela perdeu, ela consegue se refazer e consegue, assim, ressignificar a sua perda, o melancólico não consegue. O melancólico não consegue ressignificar a sua perda. O melancólico tem uma relação com o objeto perdido de uma espécie de tamanha dependência e que se torna algo patológico. E, portanto, ele não consegue, né, se desfazer disso e, portanto,
ele vive nesse sentimento que é um sentimento de extrema tristeza, né? E aí o que acontece é o seguinte: o relacionamento dos dois é um relacionamento muito complicado, né? E no meio do exílio, tudo que o exílio provoca, né? Toda essa questão já de melancolia, de solidão, e a gente vê que Bárbara é muito solitária, porque ela não participa do círculo de amigos do Lázaro, que está em extremo contato com os outros exilados políticos latino-americanos daquela época, né? Argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, né? Porque naquela época a América do Sul vivia sob o signo da ditadura, né? Não só o Brasil estava passando por uma ditadura sangrenta. Nós vimos, inclusive, na crônica, né, do Alfredo Stroessner, né, que era um ditador paraguaio, quando ele foi aqui, ele recebeu refúgio político aqui no Brasil, na nossa redemocratização, né, ou seja, outros países da América do Sul, principalmente do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, foram países que viveram sob ditadura quase que no mesmo momento que o Brasil, né? E ditaduras também bastante sangrentas. Muitos se exilaram em Paris. Paris era considerada a capital dos exilados, principalmente latino-americanos naquele momento, né? Paris recebeu muitos exilados. Então Lázaro, ele estava atento a essas questões, ele era muito mais, nesse sentido, mais politizado, tanto é que ele foi preso. E ele, então, tem um círculo de amigos, né, faz parte dos grupos de exilados, né, que se ajudam mutuamente, porque isso é importante no espaço do exílio. Então o Lázaro, de certa forma, ele consegue se reconstruir e se refazer e ter uma vida independente no exílio. Mas Bárbara não. E Bárbara só vai por conta de Lázaro. E daí que é o interesse pensar, né? Como que, e isso já foi apontado inclusive no texto do professor Jaime Ginsburg, né? Como que dimensões mais intimistas, sentimentais, amorosas, estão correlacionadas a situações históricos, sociais, né? E aí, no caso, é só a Bárbara vai por conta de Lázaro, por conta dessa paixão intensa que ela tem por Lázaro, né? E que justamente pode ser o motivo para tanta catástrofe, para tantos problemas que serão desenvolvidos ao longo do conto. Não é? Desculpe. Isto é importante de ser mencionado. Então, nesse sentido, a Bárbara, ela está muito mais afundada em um sentimento de melancolia e de tristeza cultural do que o Lázaro, né? Outra coisa importante de ser pensada é que no início do conto, né, eles estão aí lá, o coração desses jovens, como foi percebido, estava no Rio de Janeiro, né? É a questão do exílio. O exílio tem essa duplicidade, porque aquele que está no exílio ele não consegue abandonar totalmente a sua terra natal. É óbvio, porque é a sua terra de origem, né? É o seu berço. Então, assim, ele está ao mesmo tempo em dois lugares. No lugar em que ele está exilado, mas o seu pensamento, a sua alma, o seu sentimento está todo lá na terra natal. Então ele precisa conviver com esse paradoxo tamanho. E às vezes, né, isso vem a partir das memórias, das lembranças, né, do encontro com outros exilados também, outros estrangeiros, às vezes com uma memória gustativa, olfativa, quando ele lembra de um cheiro que
é semelhante ao que ele possuía na sua terra natal, né? Então, essa sensibilidade do exílio é uma sensibilidade muito expressiva e que se aflora bastante. Aqui nós temos a cena de uma feira, né? Ou de um mercado. O coração desses jovens, como foi percebido, estava no Rio de Janeiro. Ansiavam pela terra natal. Procuravam ressignificar essa perda quando iam ao mercado na rua Mofetá, onde mitigavam a saudade comendo e cheirando frutas que os remetiam ao outro lado do Atlântico, ou conversando com africanos, antilianos e latino-americanos. A partir de uma memória afetiva, gustativa e olfativa, eram devolvidos, mesmo que ilusoriamente, ao berço materno, fato mediador entre o local atual e o local deixado para trás, provocador, portanto, de uma falsa sensação de segurança. Como bem delineia Godet, uma professora, Rita Olivieri Godet, a nostalgia do país de origem é uma armadilha da memória afetiva, que captura o sujeito num passado imóvel que lhe dá segurança. Sobre essa experiência desconfortante do exílio, em que se perdem os laços com o lugar de origem, culminando em uma solidão absoluta, Eduardo Said afirma sobre o exílio. Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre um eu e o seu verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada, e embora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, ele só um minuto. Ele Desculpem, gente, desculpem. Eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás, para sempre, né? Então, assim, é isto que é o exílio, né? E esta frase final de Eduardo Said é impactante, né? As relações do exílio são sempre minadas pela perda de algo deixado para trás, para sempre, né? E ter essa consciência é algo muito pesado para o exilado, porque ele não sabe se vai voltar, quando vai voltar e tudo isso que eu já disse a vocês, né? Então a experiência do exílio é uma experiência extremamente melancólica e solitária, apesar de que alguns conseguem se ressignificar, como Lázaro conseguiu. Bárbara não. Mas por quê? Bárbara foi, e olha que ela não é considerada exilada, não é? Isso aí talvez seja uma ironia do autor. Mas ela foi por conta da paixão pelo Lázaro. Mas lá, esse relacionamento dos dois adquire uma forma muito doentia, um relacionamento nada saudável, porque lá Bárbara não se envolvia com os amigos do Lázaro, tinha ciúmes das amigas, ciúmes assim, que podem ter sua razão, mas eram ciúmes muito perigosos nesse sentido, né? E isso se adensa numa cena do aniversário do Lázaro, né? E vocês perceberam esta cena. Depois disso, é de fato uma tragédia anunciada, culminando posteriormente, né, numa cena em que o Lázaro já indica que o relacionamento deles já foi, né? Ele usa o verbo no passado, e isso causa toda uma situação muito complicada ao longo do conto, né? Até chegar que ele sai da casa, viaja pela França e deixa ela sozinha, e ela está à procura dele o tempo todo. É uma procura um tanto quanto doentia, própria do melancólico, que não consegue superar a perda e passa então a viver de fantasias, a viver assim de fantasmas, e ele acha que está e não está. Até que ela descobre que o nome do Lázaro estava na lista dos anistiados da lei de 79, né, da lei de anistia, e intuitivamente volta para o Rio de Janeiro, né, achando que ele estaria esperando e tudo mais.
E o que acontece nesse final é um final muito triste, não é? Um final muito triste de um profundo abismar-se, né? De um abismo, de um desastre. Como vai dizer Blanchot, o desastre é a perda do astro, não é a perda da luz, a queda, o abismo, né? Tudo isso está sendo, de certa forma, colocado poeticamente aqui, né? Por conta de toda essa experiência melancólica e desse subjetivante do exílio. E aí isto é feito ao som quase de um requiem, ao som fúnebre da música Atrás da Porta, Chico Buarque, como forma mesmo de cumprir a vingança que que a música promete. Então, a vida imita a arte imita a vida, e aqui estão uma, uma relacionada à outra de forma bastante brilhante. Então este final é um final que dispensa comentários nesse sentido, mas que é um final muito impactante, né? Aqui está a letra da canção, depois vocês veem, mas foi isso, né? Lembrar também do inverno, Bárbara do Inverno. O inverno, segundo Eduard Said, né? O exilado tem a mente de inverno. E o inverno, de fato, é muito melancólico, ainda mais no hemisfério norte, na França e tudo mais, ao qual os brasileiros não estão acostumados, para o qual os brasileiros não estão acostumados. Então, é uma experiência mesmo de extrema melancolia. Então é isso, gente. Espero que vocês... Não, ainda tem a crônica, estava esquecendo da crônica, né? Mas sobre o conto é isso. Prestem atenção nas figurações do exílio, porque nós vamos trabalhar muito com o exílio, nós devemos voltar a este tema do exílio, né? Com os romances, a melancolia, né? E todos esses aspectos que a gente falou aqui. Né? Agora eu vou passar para a crônica, que é bem curtinha, que também é cenário de Paris, mas essa crônica é totalmente diferente, é uma crônica corriqueira, né? sobre pessoas que estão turistando mesmo em Paris. São turistas em Paris e que encontram com um clochard. O que é um clochard? É um morador de rua, né? Um morador de rua, e é engraçado isso, né? Porque estão num restaurante e tudo mais, aparece esse morador de rua, né? E aí eles vão conversando, né, com esse morador de rua que vai contando a sua história. E é um morador de rua que sabe várias línguas. E o interessante é que ele adapta aquela questão da língua que eu falei a vocês, né, do Enio, né, das almas da língua, né? Quando alguém pergunta para ele que ele poderia trabalhar, né, ensinar línguas, e ele diz o seguinte: de nenhum jeito, de jeito nenhum, monsieur. Aprendi 6 línguas para sobreviver, para minha alma sobreviver, e não para ensinar ou trabalhar. E aí ele vai contando a história dele, né? Até contar de uma história de amor também, que não é revelada aqui, mas é uma crônica bem tranquila essa, né? E entender como que as pessoas julgam às vezes, né? Agora, por ele ser morador de rua, ele não poderia saber estas línguas, e por saber estas línguas diversas e ter esta cultura erudita, ele deveria estar trabalhando para ensinar alguma coisa. Ele é uma pessoa livre, em suma, né? Acho que não tenho mais nada a dizer hoje, né? É isso. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem me chamar. Aproveitem bastante o recesso, descansem, né? Estamos precisando de descansar mesmo. Leiam, né? Leiam as crônicas se não leram. Leiam os romances, comecem a ler, e nós voltamos em janeiro, né? Desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Abraço para
para você, seus familiares e amigos. E é isso, né? Boas festas, muita felicidade, né? Na medida do possível, neste ano tão complicado. É isso, pessoas. Um abraço a vocês.